Faça o seu passaporte o mais rápido possível. Boas, pessoal, tudo bem? André Oliveira, canal Brasileiro na Europa. Tranquilo com vocês? Espero que sim. E se é novo no canal, chegou nesse vídeo hoje no canal, inscreva-se para mais conteúdos, tá? Vamos lá. Minha recomendação, se você não tem passaporte, tenha sempre passaporte. Se você está com o seu passaporte, mas ele não está, ele está caducado, tenha sempre o seu passaporte válido. Por quê, pessoal? Por que eu acho isso? Eu sou defensor de você ter passaporte e mais que um passaporte. Sempre falei isso no meu canal. Tá? Por quê? Antes dessa confusão toda, Ucrânia, Rússia, já era muito importante. Né? No mundo em que eu nasci, que foi um mundo relativamente calmo, tivemos algumas guerras, né? Guerra do Iraque, etc., mas de forma geral nós tínhamos uma paz chamada paz podre. Né? O mundo ia numa paz podre porque foi uma queda da União Soviética nos anos 90, queda do Muro de Berlim, etc. Então o mundo entrou ali em 20, 30 anos muito calminho, união dos países europeus, etc. Então eu nasci e muitas pessoas que estão aqui nasceram nessa época. Nós estamos em um outro momento, o mundo está muito louco, duas guerras muito importantes acontecendo, né? E também vou falar um pouquinho do que aconteceu com o Elon Musk e o Alexandre de Moraes também, por que eu acho que é importante você se precaver, tá? Então, você ter passaporte, e ainda mais o passaporte brasileiro e o português, o passaporte brasileiro é um dos mais fortes do mundo, né? Muita gente não sabe disso, ignora isso. Você, como brasileiro, você pode entrar em vários países da Europa, quase todos, sem nenhum tipo de visto. Você pode entrar em países da Ásia, você pode entrar em países da África, né? E depois, se você quiser, Estados Unidos, Canadá, ainda você pode tentar um visto. Apesar que numa situação de emergência eu não tentaria, eu iria logo para aqueles que me aceitavam, né? Então, no mundo muito maluco que está acontecendo, é importante você ter o seu passaporte lá, preparado. Okay? Ah, André, que exagero, o que vai acontecer? Não sei. Eu sempre tive meu passaporte válido. Aliás, muita gente brinca comigo, né? Como eu estou aqui desde 2004, saí do Brasil desde 2000 mais ou menos, saí, voltei, etc. Muitos clientes, né, falam, pô, André, você foi visionário, né? Você saiu do Brasil no momento em que o Brasil começou a piorar. Será que eu fui visionário? Ou será que, na verdade, eu sempre tentei enxergar mais à frente, sempre tentei me preparar para as coisas, né? Eu nunca neguei isso, né? Apesar de ter uma vontade que o Brasil fosse diferente, torcer para que o Brasil fosse diferente, mas torcer não adianta nada, não vai adiantar nada. Eu nunca neguei que eu sempre vi que o Brasil, infelizmente, ia chegar no ponto que chegou, né? O Brasil piorou claramente, eu canso de falar isso, eu com a idade do meu filho, 8 anos, eu ia para a escola sozinho, eu brincava na rua o dia todo, não havia a quantidade de crimes que existe hoje, a corrupção no Brasil era muito mais escondida, né? As coisas eram muito mais camufladas, não era tão na cara assim, entendeu? A desigualdade social não era tão grande, né? E André, o que tem tudo a ver isso com o passaporte? Tem a ver que está tudo muito louco, gente. Está tudo muito louco, guerra, tá? E essa história agora do Elon Musk? Não querendo dizer que o Elon Musk tem razão ou que o Moraes tem razão, não vou entrar nisso aqui, ok? Nem é um canal para isso, tá? O que é que eu acho? Eu acho absurdo se realmente o X, que era o Twitter, sair do ar por uma canetada de um juiz. Eu vou dizer para vocês, eu não sei para onde vai parar o Brasil. Porque essa canetada, na minha opinião, mesmo ela sendo certa, ok? Ela vai prejudicar milhares de brasileiros. Vamos supor que fosse ao contrário. Eu hoje, a minha atividade profissional, que é venda de imóveis, ela está muito interligada ao YouTube. E vamos supor que essa confusão fosse com a Google, com o YouTube. E o Alexandre de Moraes vai lá e dá uma canetada, né? Então, ele iria prejudicar milhares de pessoas que vivem do YouTube. Você vai falar, mas André, viver do YouTube não é profissional. Claro que é, porque na verdade eu não vivo do YouTube. Eu tenho uma profissão, eu tenho uma atividade comercial, que é a venda de imóveis,
que está atrelada a uma comunicação feita através do YouTube, completamente diferente. É uma coisa que se tiver uma imobiliária e você antigamente usava páginas amarelas. Você tem um meio de comunicação. Então, o meio de comunicação é o YouTube. Há 30 anos atrás, se o Alexandre de Moraes resolvesse destruir as páginas amarelas, ou 40 anos atrás, provavelmente, por uma briga pessoal com alguém nas páginas amarelas, tá, ele ia prejudicar milhares de pessoas, porque milhares de pessoas dependiam que alguém fosse lá, folheasse. Aliás, a galera que tem aqui 20 anos nem sabe o que é página amarela, mas procura, pesquisa, é interessante, tá? As pessoas procuravam as coisas pelas páginas amarelas, ponto. É a mesma coisa, gente. E o que me assusta nisso tudo, nessa loucura toda, não é quem está certo ou quem está errado. É quem são as pessoas que vão ser prejudicadas com isso tudo. Ok? O que é que está acontecendo com o Brasil? Tá? Manter o seu patrimônio em moedas do Estado, moedas fiat do Estado, real, euro e dólar, por si só já é uma loucura. Tá? Você manter o seu patrimônio todo em euros, já é uma loucura, mas menos. Libra, menos. Dólar, moeda mundial, menos. Em real, já é uma completa loucura. Porque nós sabemos que a curva de desvalorização das moedas estatais, todas elas, depois que o padrão ouro saiu, em 71, quando Nixon tirou o padrão ouro, o dólar ligado ao ouro, padrão ouro, se você for reparar, a confusão se instalou, ou seja, a inflação, tudo isso vem piorando ao longo do tempo. O reflexo foi 2008, né? Foi talvez o primeiro reflexo forte, foi 2008, e agora a tendência é cada vez pior, tá? Então você manter o seu dinheiro em moedas estatais já é loucura. Manter o seu dinheiro numa moeda como o real é mais loucura ainda. E você ainda está com os dois pés fincados num país que, na minha opinião, antes de melhorar, se um dia o Brasil melhorar, eu espero que melhore. Pessoal, eu não torço para que piore. Não pense que eu torço. Ao contrário, é com muita tristeza que eu olho para o que aconteceu com o Brasil. Porque eu fui testemunha, eu fui, como eu falei, uma criança, um adolescente que passeava, que viajava, que fazia as coisas. Cara, havia pequenos assaltos, aqui a outra. Aliás, eu conto, se você olhar, se for para trás no meu canal, lá no comecinho, os primeiros vídeos, eu conto que o que me motivou a sair do Brasil na época, várias outras coisas, mas o mais forte, foi de sentir que aquela sensação de insegurança que você ouvia falar de um amigo do seu primo que foi assaltado, né? Antigamente, para quem não sabe, antigamente era assim, nos anos 80, você tinha porra, é verdade, porra, o amigo do meu primo foi assaltado com uma pistola. Você, é mesmo? Sério? Você ficava super indignado. E eu comecei a sentir que aquilo foi chegando mais perto de mim, através dos meus alunos, né? Era personal. Depois, eu em São Paulo tive uma situação também muito chata. E aí eu falei, parou, chega, para mim chega. Tá? André, cara, você está confundindo os assuntos. Não estou confundindo os assuntos. O que eu estou falando é, tenha um passaporte válido, tenha capacidade de, se você precisar, sair rapidamente. Da onde você estiver. Da onde você estiver, se está em Portugal. Quer queira ou quer não, muita gente não entende isso, e eu vou voltar a falar sobre esse assunto. Aqui na Europa, você tem alguns países, né, que estão começando a ter aqui alguns sinais perigosos, né, de uma volta, não digo a ditadura, mas alguma expressão mais forte ligada aí ao populismo, né? E aí você fala, pô, mas qual é o risco real de Portugal entrar nessa? Ideologicamente já está acontecendo. Ideologicamente já está acontecendo. Na mente das pessoas já está acontecendo. Agora, Portugal voltar a ser uma ditadura,
É um passo gigante. E por que é gigante? E por que o Brasil não é tão gigante assim? Por quê? Porque quando você fala de Portugal, você está falando da União Europeia, onde o grande marco da União Europeia, se você vai no site da União Europeia e vai estudar sobre a União Europeia, a grande filosofia da União Europeia, a primeira base é democracia e liberdade. Então, o Portugal fazendo parte da União Europeia, se agora entrasse um sujeito populista, né, já tem um aqui que está tentando, mas se ele conseguisse tomar as mentes e o governo, ele ia ter 26 países, ou no caso até 28, porque fora da zona euro, e fora os aliados, obviamente, né, não só os países da Europa em si, mas os aliados, em cima dele, tal. Brá, blá, 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 blá. Acabou. A não ser que, como aconteceu com a Inglaterra, né, saísse da zona euro e depois fizesse essas alterações. Mas mesmo assim, haveria obviamente, uma grande massa de portugueses que iam contra isso, né? Iam tentar buscar ajuda europeia e internacional para tentar resgatar a democracia aqui. Tá? Então, é uma força muito gigante que teria que ter para conseguir fazer isso. Eu pergunto para você, e o Brasil? Meus amigos, o que é que você acha? Quem é que está acima do Brasil no Mercosul? Ninguém. Na América do Sul, América Latina? Ninguém. Talvez o único que desse ali uns gritos e tal, tentou fazer com a Venezuela e não conseguiu, fez lá tentou ameaçar e tal, que ia em cima lá do Maduro, mas não foi os Estados Unidos. Um pouquinho o Canadá e tal, como um discurso, boicote financeiro, etc. Mas eu pergunto, André, mas isso é muito factual, pode não acontecer? Pode, claro que pode. Pode não acontecer. Mas a chance de não acontecer aqui é 10 vezes maior do que não acontecer no Brasil. E aí? Você está com todo o seu patrimônio no Brasil? Você não tem passaporte? Cara, sei lá, eu não sei. As pessoas deixam tudo para a última hora, eu não sei explicar. Enfim, esse não é um canal para isso, ok? Mas eu vou dizer para vocês, talvez pela primeira vez eu vou dizer para vocês de forma significativa. Eu sempre brinquei com essa coisa do Bitcoin e sempre brinquei nas lives e tal, que eu invisto, compro alguma coisinha. Mas eu vou dizer para vocês, estudem um pouco mais sobre o Bitcoin e por que nesse momento do mundo o Bitcoin talvez seja uma peça importante na sua independência financeira. Não como investidor, vai ler um pouquinho. Eu não estou falando para você investir em Bitcoin. Eu estou falando a importância de você ter um dinheiro descentralizado, onde você possa se deslocar geograficamente, sem depender de terceiros, sem depender de uma autorização do governo brasileiro para você transferir o seu dinheiro para cá. Vou dar um exemplo, pessoal. Quase toda semana, graças a Deus, a gente tem feito aqui um trabalho bacana, eu tenho feito um trabalho bacana e tenho vendido bem aqui os imóveis. Então, quase todas as semanas, não digo toda semana, mas 2 vezes por mês, eu vou lidando aqui com clientes que querem fazer transferências de dinheiro do Brasil para comprar imóvel em Portugal. Passou dos 15 mil euros, cara, é uma dificuldade. O último cliente meu agora teve que fazer o imposto de renda correndo, porque o Wise disse que não ia transferir. Aliás, nós tínhamos um contrato, um CPCV assinado, que o CPCV tem uma data limite para você pagar, senão ele fica inválido. E meu cliente, obviamente, não sabia. E quando foi na hora de transferir o dinheiro, o Wise, imposto de renda. É culpa do Wise? Não. É a culpa do Estado que quer controlar tudo o que você faz. O Estado quer controlar tudo o que você faz. Então você não tem mais nem o direito de transferir dinheiro daqui para lá. Você tem, mas você tem que explicar muita coisa e vai se atrasar.
Enfim, começo a falar disso, confesso que eu começo a ficar aqui preocupado, irritado e eu sei que esses temas podem não parecer ter muito a ver com migração, mas na minha opinião tem tudo a ver com migração, tá? Divisão de capitais, preparação de documentação. Se você tem capacidade de tirar um passaporte europeu, seja português, italiano, corre atrás disso, faça isso. Tenha 2 passaportes. O mundo está muito louco, gente, está muito estranho. Ok? Tenha 2 passaportes, tá? Tenha, se você tem capacidade financeira para ter o dinheiro aqui e ali, alguma coisinha em Bitcoin, que é um ativo seguro, faça isso. Prepare tudo para uma situação, né? Quantas vezes na história humana, do mundo, que a gente sabe, que para quem lê um pouco de história, as coisas quando acontecem é de uma hora para outra, não há um aviso, um grande aviso. Tá? Hoje em dia até um pouco mais, porque existem redes sociais e as coisas vão chegando um pouquinho mais rápido. Mas mesmo assim, André, você está sendo... Não sendo nada, só estou avisando. Só estou avisando vocês. Essa é a minha humilde opinião. Tá bom? Qual é a sua opinião sobre isso? Estou sendo maluco? Estou sendo o cara da teoria da conspiração? Faz algum sentido? Você enxerga esse mundo que eu estou enxergando ou não? Tá tudo bem você ter dinheiro do Estado? Você pagar imposto adoidado? Um professor no Brasil ganhar 4 mil reais e um deputado ganhar 50 mil reais? Tá tudo bem? Tá tudo bem? Tá tudo bem no Brasil? Você vai no hospital público e não consegue ser atendido? Tá tudo bem você ter políticos que ganham 10 vezes mais que um trabalhador normal, por isso consegue ir no Albert Einstein, e por esse motivo é que ele não cuida do hospital público e da escola pública, porque ele não põe lá os filhos dele. Tá tudo bem para você assim? Se tá, continue assim, tá bom? Abraço.